Muito boa noite, pessoal. Hoje é dia 7 de março de 2023, aula de número 4, parte 1 da nossa matéria Teologia do Novo Testamento. Então, hoje o intuito é dar continuidade àquilo que está sendo construído desde o início aqui desse nosso ano letivo. E é a nossa primeira matéria deste ano até então, Teologia do Novo Testamento. E eu já compartilhei os slides aqui com vocês, já está na tela, conforme vocês podem ver, para continuarmos a partir do dualismo joanino, tá? Então, o objetivo hoje é falar um pouquinho a respeito dessa realidade aqui, desse tema, né? Do dualismo joanino. Então, semana passada, a gente falou de diversas outras questões, né? Falamos do Espírito Santo, falamos aí de outros assuntos, e hoje, então, vamos falar sobre dualismo. Dualismo, sempre que se fala essa palavra, remete-se ao conceito de duas realidades que se contrastam entre si. Então, o dualismo sempre vai apontar para duas realidades contrastantes, ou seja, duas realidades opostas entre si. No caso aqui, por exemplo, né, e é um tema que será falado, céu e terra, presente e futuro. Então, dualismo refere-se a isso, tá? Duas realidades que vão se contrastar ou vão ser opostas entre si, tá? Então, o enfoque será sobre o dualismo joanino. João é um autor que trabalha muito isso, trabalha muito esse tipo de conceito. Então, João sempre contrasta aqui duas realidades, bem e mal, né, e outras realidades aí com um propósito, com um objetivo, tá? E é importante a gente saber, porque toda vez que nós vermos um determinado, ou lermos, né, um determinado termo lá no Evangelho de João ou em outro evangelho, nós já temos ali a consciência de todo o contexto que aquele termo traz em si, tá? Então, João não utiliza as suas palavras de forma aleatória, mas ele sempre o faz com um propósito ali, com um objetivo em mente, tá bom? Bom, então, dado essa introdução, uma das questões mais difíceis de serem interpretadas na teologia joanina é justamente esse dualismo, que é diferente dos sinóticos, ou seja, que é diferente dos outros evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como evangelhos sinóticos. O dualismo no evangelho sinótico, então, o dualismo em Mateus, Marcos e Lucas, ele é um dualismo horizontal. O que significa um dualismo horizontal? É um dualismo de tempo. Então, nos evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, você eventualmente encontrará o contraste entre a era presente e a era futura. Isso é um dualismo horizontal. Então, Jesus ele vai o tempo todo, né, falar a respeito desse tempo que nós estamos vivendo, em contraste com uma nova era, a saber, a sua segunda vinda, que é totalmente diferente, que é totalmente oposta com a realidade que nós estamos vivendo, né? Então, a era presente e o século futuro. O dualismo de João, ele é diferente. Na grande maioria das vezes, o dualismo de João não é um dualismo horizontal, ou seja, não é um dualismo de tempo, mas ele é primariamente um dualismo que vertical. Então, por ser vertical, ele aponta para o contraste entre dois mundos. João apresenta o dualismo querendo contrastar o mundo de cima e o mundo de baixo, ou o mundo dos céus e o mundo da terra. Então, isso fica claro conforme a gente vai ver no decorrer aqui da nossa leitura aqui, da nossa matéria, como que João contrasta, ou como que João coloca essas duas realidades opostas entre si, com o propósito de trabalhar ali alguns conceitos importantes e significativos para a sua mensagem. Então, mais uma vez, ao passo que os evangelhos sinóticos contrastam esse tempo com o século futuro, e Paulo também faz isso, gerando um dualismo escatológico, né, que fala a respeito do acontecimento da volta de Jesus. João vai fazer de forma diferente. Então, o primeiro texto aqui, que é importante para nós entendermos com maior clareza essa passagem, é o texto de João 8:23. Quem lê para mim João 8:23, por gentileza?
João 8, 23. Oi, Rafa. Oi, Cris. João 8:23. Isso. Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Isso. Cris, deixa eu aproveitar você aqui para esse primeiro conjunto de referências bíblicas, tá? Então, vou aproveitar a sua gentileza aqui e deixa aberto aí alguns versículos que a gente já vai ler na sequência. Então, o próximo deles, e eu já peço para que você leia, está lá em João 16, 11, tá? Então, vai ser tudo em João aqui agora. Então, já deixa aberto lá em João 16, 11, já já eu peço para você a leitura desse versículo, tá? Então, esse versículo que a Cris leu explica exatamente esse conceito que eu trabalhei aqui com vocês. Então, há um dualismo vertical, certo? Duas realidades opostas. Quais são essas duas realidades que João está deixando claro aqui ao registrar as palavras de Jesus? Jesus está dizendo que vocês são de baixo e eu sou da onde? De cima. Tá vendo o contraste vertical, o contraste ali entre duas realidades? Eu sou do alto, vocês são de baixo. É esse contraste aqui. Isso é dualismo, tá? Isso é um recurso que João está utilizando. Agora, olha só, a continuidade vai exatamente nessa linha. Vocês são de onde? Desse mundo, e eu não sou deste mundo, ou seja, eu sou de cima. Então, o mundo pertence ao reino de baixo. E os céus pertencem ao reino das alturas, ao reino de cima. João vai trabalhar muito disso daí. Então, dentro dessa linha, João vai contrastar tudo, o mundo de cima com o mundo de baixo. E como João contrasta isso, e este mundo é mau e o diabo é o seu governante, então Jesus veio exatamente dos céus, do reino de cima, para iluminar este reino de baixo, esse reino que, em contraste com o reino de cima, é um reino de trevas. Então, todo o dualismo de João vai se guiar por esse dualismo principal. Então, João vai falar assim, em diversas vezes, aqui é trevas, no mundo há trevas. Jesus é luz, é outro dualismo, ó, trevas e luz. E dentro dessa realidade, cima e baixo, né? A autoridade de Jesus não vem de baixo, mas a autoridade de Jesus vem de onde? Do reino aonde ele veio, do reino de cima. E quando Jesus finalizar a sua missão, ele voltará para onde? Para o reino de cima. Cris, agora uma sequência de versículos. O primeiro deles, João 16, 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Isso. Cris, agora são 3 versículos, tá, Cris? João 11, 9. Então, enquanto a Cris está abrindo lá, olha só. O príncipe deste mundo. O que tem este mundo? Este mundo pertence a qual esfera? A esfera de baixo. A esfera que é trevas. E o príncipe deste mundo é o diabo. João 11, 9, Cris. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Isso. Cris, João 18, 36. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é aqui. Isso. E por último, Cris, João 13, 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Obrigado, Cris. Então, olha só. Todos esses versículos que foram lidos pela Cris, eles apontam de alguma forma para esse tipo de contraste. Então, Jesus diz que o reino dele não é deste mundo. Por quê? Porque o reino dele é de cima e o mundo está numa realidade abaixo. E no versículo de João 13, que ele iria exatamente para o mundo, ou seja, perdão, voltaria para o Pai, ou seja, para o reino do alto. Jesus diz ainda em João 13,
João 3:13, que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Mais uma vez, subir, descer, alto, baixo. Jesus veio, então, do alto com a missão que ele recebe diretamente de Deus. Por isso que Jesus diz em João 20:17, eu subirei para o meu Pai. Sendo ele, então, dessa forma, Jesus diz em João 6, que ele desceu para fazer a vontade daquele que o enviou. Então, esse é o dualismo principal em João, tá? Então, cima e baixo. Cima, céus, da onde Jesus veio, baixo, terra, onde nós habitamos. E dentro dessa realidade, aparecem outros temas que vão contrastando e que pertencem a uma dessas duas esferas. Então, basicamente, todos os temas de João, eles serão encaixados, ou eles pertencem a essa categoria. Ou eles pertencem ao reino de cima, ou eles pertencem ao reino de baixo. Dentro disso, nós temos outro conceito. Qual que é o conceito? Trevas e luz, que é muito claro de discernir. Então, trevas, reino inferior, reino de baixo, luz, reino de cima, né? Conforme está no nosso slide. O mundo inferior é o reino das trevas, mas o mundo de cima é o mundo da luz. Cristo entrou no reino das trevas, nos trazendo luz. Porque só ele tem a luz, porque ele veio exatamente do reino da luz. Então, luz e trevas são dois princípios em conflitos. É uma realidade utilizando-se de dualismo. Quem lê para mim? João 1:5. E já fique preparado para outros textos que eu vou pedir também, por gentileza. Mas o primeiro deles é João 1:5. Pode ler? Pode, Sérgio. João 1:5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Muito bem. Sérgio, já deixa aberto aí, João 8:12, tá? Então, olha só, é exatamente isso. Jesus veio resplandecer nas trevas. Como que ele resplandece? Ele veio do reino da luz. João 8:12, Sérgio. João 8:12. Isso. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Muito bem. Sérgio, João 9:5. João 9:5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso. E o último, Sérgio, João 12, de 35 a 36. João 12, 35 35. e 36. Disse-lhes, pois, Jesus: A luz ainda está conosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Uhum. Obrigado, Sérgio. Então, todos esses versículos que o Sérgio leu apontam exatamente para essa realidade e demonstram de forma clara o contraste, o dualismo que Jesus está procurando estabelecer. Luz e trevas. Jesus é a luz. Quem está nele não está em trevas, mas está em luz. Quem crê em Jesus se torna filho da luz, tá? Então, o reino de cima é o reino da luz, o reino de baixo é o reino das trevas. Porém, Jesus sendo luz, os homens amaram mais as trevas do que a luz. No texto que eu leio aqui para vocês, só um minutinho, Sérgio, de João 3, 19 e 20, diz exatamente assim: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más.
Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, por que que os homens amaram as trevas? Porque eles amaram aquilo que eles estão vivendo, o mundo a qual eles pertencem. Eles não amaram o mundo que Jesus veio, que é o mundo de cima. Diga, Sérgio. Ô, Rafa, Oi. aqui quem está contando é João, né? O Sim. evangelho dele, é o evangelho de João. E aí, quando ele diz assim, quando Jesus, que foi Jesus que falou, João estava com os outros apóstolos. Aí ele fala que Jesus, retirando, escondeu-se deles. Esse sentido de escondeu-se deles tem algum significado? Porque ele se retirou? Aí precisa ver o contexto em si. Não, vamos ver, qual que é a passagem que você leu? Não é muito tema, não é o tema da nossa aula, mas vamos ver se eu consigo identificar fácil aqui para você. É Qual o que foi a passagem 35. de João 12, né? Eu não lembro em si o João 12, contexto. 35 e 36. Se eu não me engano, a passagem de João 12 está falando exatamente para que ele se retirou a fim de ele não ser entregue antes do tempo para ser crucificado. Se eu não me engano, está falando a respeito dessa passagem aí, tá? Nesse sentido aí. É nesse sentido. Tá bom? Fechou. Beleza. Muito bem. Então, olha só. Você viu que o reino de cima e o reino de baixo são duas realidades opostas que são caracterizadas por algumas questões. A primeira delas, trevas e luz, que diferenciam um reino do outro. Porém, existem outras características que também estão juntas e que fazem um conjunto de detalhes para especificar-nos ali quais são essas realidades. E a segunda delas aqui é carne e espírito. Então, o reino de cima, que é o reino da luz, se caracterizará também por ser o reino do espírito, a realidade do espírito. E o reino de baixo, por sua vez, que é o reino das trevas, se caracterizará também pelo reino da carne em si, onde a carne impera. Então, é um outro contraste esse dualismo, embora de uso mais limitado, que se faz entre a carne e o espírito. A carne pertence ao reino de baixo e o espírito ao reino de cima. A vida humana comum é nascida da vontade da carne, ou seja, por meio do processo natural de procriação humana. Porém, para entrar no reino de baixo, que é o reino da carne, Jesus fez o quê? Encarnou-se. Não é reencarnar, mas encarnou-se. Assumiu as limitações do reino inferior. João 14, quem lê para mim? E já fique preparado para ler outros textos também, por gentileza. O primeiro deles é João 1,14. Eu leio, Rafa. Beleza, Emerson. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Isso. Ô, Emerson, por gentileza, já deixa lá aberto em João 6:63, tá? Já já eu peço para você ler esse texto aqui. João 6, dois textos, perdão, aqui, um pulei. João 3:6, tá? O primeiro, João 3:6 e depois João 6:63. Então deixa aberto lá em João 3:6 primeiro, tá? Então, Jesus, para habitar entre nós, precisou assumir a realidade a qual nós estamos condicionados, que é o reino humano, ou seja, o reino da carne. Então, Jesus encarnou-se, né? Ele tornou-se carne e ele viveu entre nós, e nós o vimos conforme a mensagem de João. Agora, o texto é o Emerson, de João 3:6, por gentileza. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Isso, já deixa aberto lá agora, Emerson, João 6:63. Eu já peço para você ler. Então, olha só, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito, deixa eu só pegar aqui a passagem aqui, e o que é nascido do espírito é espírito. Em outras versões, ou em outras traduções,
Não só essa passagem, como também a passagem de João 3,3, né, que Jesus fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e João 3,7, que fala que é necessário nascer de novo, fala a sentido de nascer do alto, ou nascer de cima. Esse nascer do alto é exatamente essa realidade que eu estou mostrando para vocês que governa o Evangelho de João. Nascer do alto é nascer de uma nova natureza, no caso do Espírito, que foi bem traduzido aqui por essas versões. Porque aquele que nasce da carne, ou seja, aquele que nasce de baixo, continua habitando o reino de baixo. Mas agora que ele que nasce do Espírito, ele é Espírito, ou seja, ele entende a realidade do reino de cima. Então, percebam como isso sempre estará sendo trabalhado no Evangelho de João. Agora, Emerson, por gentileza, João 6,63. O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Isso, obrigado, Emerson. Então, olha só, o Espírito dá vida. Por quê? Porque ele vem do alto. A carne é daqui, não faz nada. Então, as palavras de Jesus, elas são Espírito e vida. Agora, é por isso, diante dessas informações, que a gente consegue compreender melhor a passagem de João 4, quando Jesus diz para a samaritana que Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, aqueles que adoram a Deus, devem adorá-lo em Espírito, ou seja, na realidade de cima. O contexto se dá quando a samaritana pergunta a Jesus: olha, nós temos aqui o Monte Gerizim, e vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E a mulher samaritana pergunta para Jesus: onde nós devemos adorar a Deus? Em Gerizim ou em Jerusalém? E Jesus diz: em nenhum, nem em outro lugar. Vocês devem adorar a Deus em espírito, ou seja, na realidade, não é na realidade inferior. Vocês devem adorar a Deus na realidade superior. Porque na realidade superior é que habita a verdade. Então, adorar a Deus numa realidade que nos coloca ali mais próxima a Ele, não nessa realidade aqui terrena, né? Então, é isso que que Jesus, segundo registrado no Evangelho de João, quer nos ensinar. Então, o reino de cima, com as características do reino de baixo, e uma outra, agora, informação no Evangelho de João, que fala a respeito do cosmos, ou do mundo, né? Então, até aqui tranquilo, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade para fazê-la, tá? Fiquem à vontade aí para perguntar, se quiserem fazer alguma pergunta. E aí, João trabalha uma outra realidade, que é a realidade do cosmos, a realidade do mundo em si, né? O termo cosmos significa mundo. E João aponta cosmos de vários modos distintos. Então, o termo cosmos, que significa mundo, pode ser utilizado para tanto apontar a criação criada como um todo. Então, em algumas passagens, será utilizado para isso. Quem lê para mim, João 17,5. O título aqui está errado, né? Deixa eu arrumar esse título aqui, enquanto alguém lê para mim essa passagem de João 17,5. Enquanto eu arrumo o título aqui. E Rafa? Pode, pastora, por gentileza. João 17:5. Isso. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso. E o versículo 24 também, pastora, por gentileza. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me destes porque me amaste antes da criação do mundo. Isso. Obrigado, pastora. Então, olha só. Nessas passagens, especificamente, o que acontece? O mundo não tem uma conotação ruim em si, mas o mundo aponta para a criação, simplesmente assim. Então, agora, o uso que João faz da palavra, nessas passagens,
João está dizendo mundo como criação. Porém, em outras passagens, João utilizará o mesmo termo para dando outros significados, como, por exemplo, na passagem de João 16, 21, Jesus diz assim, nessa passagem que eu li aqui para vocês: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Então, nesse caso, João utiliza cosmos para apontar a Terra em particular, né? Então, para designar que a criança nasceu ali neste mundo, ou seja, nessa Terra. Também, em outras passagens, o termo cosmos, ele será utilizado como lugar da habitação da humanidade, em expressões como essas aqui, de João 16, 6, 14, 9, 39, 11, 27, enfim, em outras passagens aqui, será utilizado para designar o lugar onde a humanidade habita. Porém, em outras passagens, cosmos aponta não o mundo apenas, mas o gênero humano também. Então, percebe que uma palavra, às vezes, ela vai assumindo diversos significados. Como, por exemplo, olha só, em João 12, 19. Quem lê para mim, por gentileza? João 12, 19. Posso ler, Rafa? Pode, pastora, por gentileza. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Isso. Pastora, eu vou pedir para a senhora ler outros textos aqui. Já deixa aberto aí em João, João 7, 7, por gentileza, tá? Já peço aí a leitura desse texto. João 7, 7. Então, olha só. Tá. Nesse texto aqui, primeiro lido pela pastora, diz aqui a palavra cosmos, querendo se referir às pessoas que habitam o mundo, tá? Então, todos aqui significados, normalmente diferentes daquele a qual nós atribuímos, como o cosmos sendo o sistema do mundo em si. Porém, João vai fazer agora um uso diferente desses que foram citados até então. Nessa passagem de João 7,7, por gentileza, pastora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Isso. Obrigado, pastora. Então, nessa passagem aqui, cosmos já assume um outro significado, que é o significado que vai contrastar aqui dentro do nosso tema principal de aula. O cosmos aqui é o sistema do mundo. É o mundo mau, é o mundo de baixo. E este mundo mau não conhece a Deus. Este mundo faz coisas ruins. Não conhece o enviado de Deus. Por isso, o mundo odeia aqueles a quem Jesus envia e odeia o próprio Jesus. E é nesse sentido que, então, João utilizará essa palavra em algumas passagens. Em João 15, 18, Jesus diz que se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. E é nesse sentido que o mundo agora vai contrastar com os discípulos, porque o mundo é mau. Então, o cosmos, nesse sentido, tá? Não no sentido de criação, não no sentido de humanidade apenas, não no sentido ali de lugar onde as pessoas habitam, mas no sentido de designar um sistema que é ruim, que é governado pelo príncipe deste mundo, que é Satanás, se opõe a quem? Agora aos discípulos, porque os discípulos são enviados por Jesus. E são enviados por Jesus, que é o representante do reino de cima. E sendo representante do reino de cima, os discípulos não devem pertencer ao mundo, embora habitem no mundo, pertencem ao reino celestial. Olha só. Pastora, a senhora ainda, por gentileza, João 15, 19. João 15, 19? Isso. Espera aí. Gente, vocês estão ouvindo o cachorro latindo aqui, né? Tô vendo.
15, 19. Isso. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Isso. E o último, pastora, é João 17, 14. 17, 14. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Muito bem, muito obrigado. Então, olha só, o mundo, agora nesse sentido, tá? Nesse sentido claro, que não aponta para a criação em si, que não aponta ali para o lugar onde as pessoas habitam, mas que representa o sistema, é um sistema mau. É um sistema que não ama a Jesus e que não ama também os enviados por Jesus. Mas Jesus enviou seus discípulos, que pertencem ao reino de cima, para estar neste mundo. Então, o mundo contrasta ou se opõe àqueles que são enviados por Jesus. Não apenas aos discípulos, mas agora a nós também. Todo aquele que é enviado por Jesus não pertence a este mundo, que é mau, que é trevas, que é ruim, que é tenebroso, mas pertence à realidade de cima, tá? E Jesus deixa isso bem claro nessas passagens, né? Jesus os enviou e o mundo os odiou. Muito bem. Até aqui tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Querem falar algo? Tá de boa? Sérgio, tá tranquilo aí, Sérgio? Tranquilo, de boa. Beleza. Bom, então encerrei aqui o tema do dualismo joanino, tá? Então, basicamente, é só para vocês entenderem isso daqui. Sempre que vocês encontrarem esse tipo de contraste, isso é um dualismo, tá? Ele pode ser horizontal, ou seja, na dimensão do tempo, ou vertical, contrastando céu e terra. E aí você tem vários outros que vão se encaixando nessas categorias, conforme os exemplos que foram trabalhados aqui durante a nossa aula de hoje, tá? Você tem agora o próximo tema, é um tema muito importante também, para falar a respeito da realidade da igreja. Então, vamos apresentar outro tema importante dentro da teologia do Novo Testamento, que é o tema da igreja, tá? Esse tema aqui, que é trabalhado principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. Então, o tema da igreja é um tema bastante trabalhado, sobretudo em Atos, tá? Vamos entender melhor essa realidade da igreja a partir de agora, tá? De uma forma teológica e não apenas de uma forma histórica, como já vimos em matérias dos outros anos até aqui, tá? Então, Jesus considerou como povo de Deus aqueles que aceitaram a sua proclamação do reino de Deus. Ele mostrou que seu propósito de trazer a igreja à existência, a qual reconheceria que ele é o Messias e, ao mesmo tempo, seria a sua porta-voz no mundo. No entanto, Jesus e seus discípulos não constituíram uma sinagoga separada e tampouco iniciaram um movimento isolado. Apesar do constante conflito com os líderes judeus, não cortaram relações, quer com o templo, quer com a sinagoga. Então, o que eu quero dizer aqui? Que há uma nova realidade que se chama povo de Deus, né? A saber, a igreja. Quem faz parte desse povo? Quem é a igreja? É todos aqueles que aceitam a proclamação do evangelho, do reino de Deus. Então, todo aquele que se identifica, todo aquele que aceita e se dispõe a obedecer, é considerado como povo, considerado como igreja, tá? Jesus demonstrou que um dos seus objetivos, um dos seus propósitos, era trazer a igreja à existência, né? Então, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá? E essa igreja, por sua vez, reconheceria que Cristo é o Messias e anunciaria agora a mensagem do evangelho ao mundo. Porém, Jesus não fez isso de forma a constituir uma sinagoga. Jesus não
fundou uma igreja física. Jesus não criou uma sinagoga apartada. Jesus não iniciou um movimento isolado. Jesus esteve sempre presente com os líderes judeus e não cortou relação com o templo e com a sinagoga, embora divergisse muito deles. Então, Jesus frequentou, sim, todos os lugares que os judeus cultuavam a Deus. Os seus discípulos, que deram continuidade ao ministério de Jesus, eles continuaram, por sua vez, formando uma comunidade dentro de Israel, e não apartada, não um movimento apartado em si, com uma característica marcante. A característica dos discípulos era exatamente, e de todos os demais que vão seguindo a Jesus, era exatamente dar continuidade aos ensinamentos de Cristo. Depois da sua morte e ressurreição, esse pequeno grupo de discípulos aumenta e cresce agora para 120 pessoas, que não fazem nada, aparentemente, a não ser esperarem pela direção divina, por um período de 40 anos, 40 dias, perdão, não 40 anos, 40 dias, orando até que Deus lhes desse a direção daquilo que deveria ser feito, né? Eles possivelmente aguardavam com que houvesse uma restauração do governo judaico, né? Onde Deus, de alguma forma, mudaria a situação deles serem submetidos ao Império Romano e a realidade fosse completamente diferente. No entanto, algo diferente aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos de Jesus experimentaram uma visitação divina, algo sobrenatural, que veio acompanhado de manifestações visíveis e audíveis, pois línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e ficou bem claro que Deus derramou o seu Espírito Santo sobre cada um deles, fazendo-se cumprir aquilo que os profetas já tinham previsto anteriormente, que um determinado dia Deus derramaria do seu Espírito sobre todo o seu povo, não apenas sobre uma classe específica, como reis, sacerdotes e profetas, mas sobre todos. E este evento os marcou de forma significativa, cumprindo as palavras de Joel, que dizia que em um determinado momento, né, aconteceria que ele derramaria sobre o seu espírito, sobre toda a carne, sobre os filhos e sobre as filhas. Os velhos sonharão, os jovens teriam visões, e até mesmo sobre os servos e servas derramaria do espírito naqueles dias. Da mesma forma que os discípulos aguardavam essa promessa, né, que seria um evento que redimiria Israel, eles associavam isso a um evento de juízo também, porque a partir do momento que Deus derramasse disso, eles entendiam que aconteceria um momento de juízo, de julgamento. Essa era a expectativa. Quem lê para mim? Joel 2, do 28 ao 32. Joel 2, do 28 ao 32. Quem que pode ler? Joel 2, Do 28 ao 32. Cris. 28 a 32. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Isso, Cris. Então, olha só, o texto de Joel, que normalmente a gente só lê
os outros versículos, né? 28 e 29, que fala que o Espírito seria derramado em um determinado momento, no mesmo contexto diz que quando isso acontecesse, Deus mostraria prodígios no céu, na terra, o sol se converteria e veria o grande e terrível dia do Senhor. Eu trabalhei com vocês no ano passado em teologia do Antigo Testamento, que essa expressão dia do Senhor significa para os judeus, ou tinha a expectativa de um dia de juízo, um dia onde Deus julgaria todos aqueles, mas também ao mesmo tempo seria um dia de salvação, porque na continuidade dos versículos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, havia essa expectativa de que em um determinado momento o Espírito de Deus seria derramado sobre todos. Nessa mesma linha está o texto de Ezequiel. Quem lê para mim Ezequiel 36, 26 e 27? Ezequiel 36, 26 e 27. É 36, Rafa? Isso, 36, 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Isso. Olha só. Então, nesse texto também diz algo semelhante. Porém, vocês, o meu espírito. Então, havia toda essa expectativa aqui no Novo Testamento. Então, quando eles se reúnem para orar, eles já estavam ali aguardando o cumprimento disso. Havia todo o conhecimento dessas passagens que gerou neles com que ansiassem por este momento que um dia haveria de chegar. O período do Antigo ao Novo Testamento também reconhece que havia essa expectativa e esse reconhecimento que o Espírito, em algum momento, seria derramado. Da mesma forma que hoje nós aguardamos pela volta de Jesus, e nós ansiamos por isso, eles estavam ansiando por isso também. Aí o Novo Testamento inicia dizendo o quê? Que Jesus recebeu o Espírito Santo no momento do seu batismo, quando foi batizado por João, que o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, e o próprio Jesus diz que ele estava capacitado com o Espírito. Lucas fala, quando Jesus chega na sinagoga e pede o rolo do livro pede o rolo de Isaías para ler, e ele diz exatamente o quê? Que o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, Jesus, já para cumprir Jesus antecipando essa expectativa dos judeus de que em um determinado momento eles receberiam o Espírito, diz que o Espírito já está com ele. Então, os discípulos já estavam conscientes dessa nova realidade que começa a acontecer, né? O Espírito veio, está com Jesus. Jesus deixa isso muito claro, dizendo que ele realizava os milagres pelo Espírito, né, de Deus, deixando claro que o Espírito já estava inaugurando uma nova era, até que agora a gente volta para o nosso ponto de partida dos 120 discípulos, ou dos 120 primeiros cristãos, experimentando o dom do Espírito Santo em Atos, no capítulo de número 2, dizendo exatamente que isso que eles estavam vivendo o cumprimento de Joel. E agora, de uma forma bem curiosa, eles reinterpretam aquela passagem, especificando ou situando dentro do momento que eles estavam vivendo. Olha só, como vai ficar claro agora. Quem lê para mim Atos 2, 16 e 17? Por gentileza. Atos 2, 16 e 17.
Posso ler? Pode, Sérgio. Dezesseis e 17. Isso. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Isso. Ô, Sérgio, deixa aberto lá, Joel 2:29. Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. É, cadê aqui? Cadê? Peraí, deixa eu só achar aqui. Eu só tô com o recorte do texto. Deixa eu abrir a passagem de Joel, só para te dizer exatamente a passagem aqui. Joel 2, Seleção Nacional 28. Isso aí, o 29 mesmo. Então, olha só, o que eu quero mostrar aqui para vocês? A realidade da igreja, como que ela surge e qual a expectativa que eles têm, né? Então, estou mostrando para vocês o derramar do Espírito, né? O pensamento que isso tinha na época, a respeito do derramar dele, né? A expectativa que eles tinham. E Pedro cita a profecia de Joel. Agora, Joel falou isso? Será que Joel falou exatamente assim? E o que a gente vai descobrir? Não. Joel não falou exatamente assim. Por quê? Olha só, a passagem do Sérgio, que leu em Atos 2:17, diz assim, antes disso, né? Atos 2:16. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias. Preste atenção a essa expressão, últimos dias. Chamando Joel aqui. Joel não, o Sérgio, lê lá o texto de Joel, Joel 2:29. Vamos ver o que Joel disse. Lê para nós, Sérgio. Joel 2:29, né? Isso. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Isso. Perceberam a diferença? Qual que é a diferença? Pedro cita exatamente o texto de Joel? Não. Qual que é a pequena diferença? Tem uma diferença aí. Tem uma pequena diferença que faz muito sentido. Faz sentido para entendermos o que eles estavam pensando. Então, Joel diz o quê? Que naqueles dias. Naqueles dias. Isso. Naqueles dias, Deus derramaria do Espírito sobre os servos e sobre as servas. Pedro não fala naqueles dias. Pedro fala como? Nos últimos dias. Percebe? Isso não é acidental. Isso é proposital. Embora sutil, é proposital. Por quê? Porque o surgimento da igreja surge de que maneira? De que mentalidade? Ele entende que é a profecia de Joel, mas ele entende que não é aqueles dias. Aqueles dias é substituído pelos últimos dias. O que são os últimos dias? Isaías 2, de 2 a 4. Quem lê para mim? Posso ler? Pode, Sérgio. Isaías 2, de 2 a 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exaltará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos, dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que
concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e esses converterão as suas espadas calma aí, e enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantarás a espada, nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Perfeito. Vinde. Só até aqui só. Isso. Obrigado, Sérgio. Então, olha só. Os últimos dias, a expressão últimos dias é o que Isaías proclama. Resumindo, Isaías está dizendo que nos últimos dias será o tempo de julgamento, será um tempo de salvação. Então, quando o Espírito Santo é derramado, Pedro reinterpreta a profecia de Joel associando com a profecia de Isaías, dizendo que o Espírito Santo foi derramado, mas o Espírito Santo foi derramado e é o tempo do julgamento que já começou, é o tempo da salvação. Então, os últimos dias já chegaram. Pedro entende que o derramar do Espírito, o surgimento da igreja, já faz parte dos últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias. São os dias do Espírito, os dias de salvação, os dias em que Deus manifestará o seu juízo, o dia que o Espírito Santo foi derramado e a era messiânica chegou, a salvação escatológica, ou seja, a salvação em que Cristo realmente voltará, já está presente. Porém, ainda falta um evento que ainda não se manifestou, que é o dia do Senhor, que é um evento futuro em que, de fato, todas as coisas serão consumadas. E esse dia do Senhor permanece como um objeto de esperança, né? Mas os últimos dias da salvação já estão acontecendo, já estão realizando entre nós, né? E essa vinda do Espírito, ela manifestou-se de diversas maneiras, especialmente de uma forma que ficou muito visível fisicamente para que todos vissem, que é o som veemente e impetuoso que encheu todo o lugar. E as línguas, como chamas de fogo, que foram repartidas entre eles e pousaram sobre cada um deles, experimentando uma sensação da presença de Deus. E eles começaram a falar uma nova língua, uma língua que era, não fazia parte do idioma da qual eles estavam habituados, não era aramaico, não era grego, não era o hebraico em si, era uma língua em que as pessoas diziam que eles estavam aparentemente embriagados. Porém, essa língua que era conhecida por outras pessoas que estavam ali presentes, né, que reconheciam que Deus estava falando a eles na sua linguagem, estava deixando bem claro que a salvação chegou e a salvação pertence a todos os povos, ou ela deve alcançar todos os povos. Não está presente ou não está exclusiva ou não está condicionada apenas para os judeus. A salvação chegou e a salvação deve alcançar a todos. Olha só, Atos 2, deixa eu achar a passagem aqui. Não está aqui na minha apostila, mas eu quero ler uma passagem. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. A passagem de Atos 2, que fala... Olha só, aqui, ó. Atos 2, quando desceu, né, sobre... Ó, Atos 2. Chegando... Atos 2:1, eu vou ler o contexto, vai. Atos 2:1, vou ler até o Atos 2:8, tá? Então, eu vou ler 8 versículos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo.
Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um, isso que é interessante, ó, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus, né, não são judeus esses que estão falando? Como nós os ouvimos na nossa própria língua materna? Então, eles falaram em outras línguas, que não se sabe exatamente quais, e os ouvintes entendiam na sua própria língua materna. Então, o Espírito Santo estava deixando bem claro, a salvação é um evento agora que pertence a todos esses povos, não está exclusiva ou condicionada a um povo específico, é um evento que aos últimos dias faz parte a conversão de todos os povos, a expansão, e a igreja surge nessa missão. Por isso que Pedro diz no discurso que todos aqueles que estavam ouvindo deveriam se arrepender e serem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e assim receber o dom do Espírito Santo de Deus. Muito bem. Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá de boa? Suave?